Irmãs, tudo bem? Todas me ouvem? Beleza. Me chamo Keren Apuc, tenho 32 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 8 anos e o outro vai nascer ainda. Moro aqui em Goiânia, estado de Goiás. Aqui tá muito quente, eu não sei aí, acho que não, né? Aqui tá bem quente. E é um prazer estar aqui com vocês nesta noite, não só para compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos como enfermeira, mas também compartilhar com vocês dentro da palavra sobre saúde, né? Falar sobre esse assunto dentro do ambiente cristão, minhas queridas, ainda é um tabu a ser quebrado. Nós precisamos quebrar esse tabu dentro das igrejas. É difícil dizer sobre doenças, sobre diversos tipos de assunto dentro do nosso meio. Por quê? Porque os cristãos têm resistência, principalmente sobre o autocuidado. Esses assuntos é muito difícil de ser falado e conscientizado porque muitas pessoas espiritualizam tudo, né? Mas deixa eu dizer algo para vocês. Um espírito saudável, sintonizado com Deus, é um fator positivo na manutenção da sua saúde, do seu corpo e também na recuperação. Sabia disso? O evangelista João vai escrever palavras do próprio Cristo dizendo assim: que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E dentro deste versículo, o Senhor nos revela o poder da palavra de Deus, a sua bênção sobre a nossa vida e sobre o bem-estar humano. Ei, a palavra de Deus ela é escudo, né? A palavra do Senhor não é escudo? Ela é um suporte emocional para que você e eu venhamos suportar de forma resiliente cada etapa da nossa vida. E ela nos ajuda a superar também as dores, não só a dor da alma, mas a palavra do Senhor nos ajuda a superar a dor física e também a dor mental, junto com a dor espiritual. Afinal, o Senhor enviou o quê? O Filho dele. Para quê? Para nos dar orientação através da palavra e do seu exemplo de vida. Se você for perceber dentro dos evangelhos, sempre que Jesus realizava um milagre, ele dizia assim: vá em paz, a tua fé te curou. Jesus sempre dizia isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo de Deus. E como o nosso corpo é templo de Deus, nós precisamos progredir para alcançar aquilo que Deus tem para nós. O nosso corpo, ele é tão importante que o Senhor chama de templo. Então, se ele é um templo, ele merece cuidado, ele merece atenção, ele merece zelo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz sobre isso, que o nosso corpo é sagrado e é algo importante que Deus deseja que nós cuidemos dele. Às vezes nós não fazemos isso. Na maioria das vezes, nós procrastinamos o cuidado conosco, o cuidado com a nossa saúde mental, o cuidado com o nosso corpo físico. Isso é notório. Eu acredito que vocês já perceberam isso, né? Sendo assim, cuidar do nosso corpo não é uma opção, é uma ordem. Consegue compreender isso? Que é uma ordem? Embora essa temática, minhas queridas, seja difícil de ser tratada, nós precisamos falar abertamente sobre doença. Nesta noite eu vou falar sobre o câncer de mama, porque a partir do momento que nós conhecemos e entendemos, nós ajudamos umas às outras a esclarecer mitos
e verdades. E com isso, nós aumentamos a chance no enfrentamento da doença. Consegue entender? Deixa eu te trazer um dado. Você sabia que 1 em cada 3 casos de câncer pode ser curado se descoberto no seu período inicial? Você sabia disso? Muitos pacientes, às vezes por medo, às vezes por conta do desconhecer, do não preferir falar sobre o assunto, acaba atrasando o diagnóstico. E com isso leva o quê? A um difícil tratamento, caminhando para o quê? Infelizmente, para a morte. Por isso, nessa noite, eu quero, junto com você, quebrar, desfazer todas as crenças relacionadas ao câncer de mama, para que essa doença ela venha deixar de ser vista como uma sentença de morte. Ei, não é porque você descobriu que nas suas mamas existem algumas alterações que você vai morrer. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Não é uma sentença de morte. Nós precisamos, nessa noite, quebrar este tabu. Eu quero deixar claro para vocês que esse mal tem cura. Se nós compreendermos sobre o assunto, nós vamos fazer o tratamento e vamos alcançar a cura. E outra, você precisa entender que neste mundo nós teremos aflições, mas o que Cristo diz para nós? Que nós deveríamos ter ânimo, porque ele venceu, certo? Então, meninas, nós precisamos entender. E nós precisamos falar desse assunto que não é muito legal. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns apresentam sinais, alguns apresentam sintomas, mas outros são silenciosos. Porém, em ambos, se descoberto de forma inicial, nós podemos tratar esse problema a tempo e, de forma precoce, ajudar a reduzir a mortalidade e trazer um tratamento digno de forma mais humana possível. Ei, é possível que você tenha câncer, mas também é possível que você não tenha. E do fundo do meu coração, eu desejo e profetizo que esse mal seja lançado por terra na sua vida, na vida dos seus familiares, porque o Senhor nos conhece, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? Não é só a fé, é um conjunto de coisas que nós precisamos praticar, exercer, aplicar, fazer, tá bom? É possível prevenir o câncer. E na descoberta dele, você tem direito de receber tratamento. Você tem direito. Aí já entra no âmbito judicial, aí eu já não entendo muita coisa. Mas eu quero cooperar com vocês sobre esse assunto, dizendo: você sabe o que é o câncer de mama? Se alguém sabe, levanta a mão. Ó, uma, duas. As demais aqui eu não consigo ver, tá com a câmera desligada, mas, enfim. Meninas, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma multiplicação de células anormais dentro das nossas mamas. Esse tumor com potencial de invadir outros órgãos, ele surge com essa multiplicação desordenada de células. O nosso corpo tem células, certo? Se essas células não se multiplicam de forma organizadas, de forma, como que eu vou falar? De forma certa, como deve ser, se ela começa a fazer de qualquer jeito, era para ser redondinha, passa para ser, sei lá, quadrada, só para que você entenda.
Isso gera uma massa, e essa massa pode ser maligna. Como eu já te disse, se descoberta no início, o tratamento tem êxito e você tem cura. O câncer de mama, meninas, não só acomete mulheres. Você sabia disso? Você sabia que cerca de 1% dos homens desenvolvem câncer de mama? É interessante saber disso. Por que querem? Por diversos fatores que eu vou dizer a vocês logo mais. Aí eu te faço uma pergunta. O câncer de mama é comum no Brasil? O câncer de mama é comum em todo o mundo. O Outubro Rosa não é uma campanha apenas do nosso país. O Outubro Rosa é uma campanha mundial. E o câncer de mama é um dos cânceres mais comum que existe. Ele está abaixo do câncer de pele. E é o que mais causa morte em mulheres. É o câncer de mama. Deixa eu te dar dados. Em 2014, foram registrados cerca de 57.120 casos novos. Dentro desses casos registrados, cerca de 13.591 pessoas morreram. Isso em 2014. Eu fui lá na base de estatística do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e lá estava escrito assim que para cada triênio, eles colocou lá 2020 a 2022, foram registradas, dentro desse espaço de tempo, 66.280 casos no Brasil. Isso é muita coisa. Deixa eu te dizer, existe uma estimativa de cerca de 61,61% dentro de um grupo de 100 mil mulheres. 61% de mulheres descobrem, mulheres e pessoas descobrem ter esse mal. Existe um atlas de mortalidade por câncer. E o último registro que teve relatou que em 2019, 18.295 pessoas morreram, sendo 18.068 mulheres e 227 homens morreram por conta do câncer de mama. Agora eu sei que é chata estatística, mas você precisa saber disso. Você precisa entender isso. Vocês são todas do Sul? Não? Não, tem mulheres também de Minas Gerais, de São Paulo, de outros estados também. Tá. Deixa eu dizer sobre as nossas regiões. O Sul, meninas, lidera no número de casos. Acreditem. Não sei por quê. Nunca fui no Sul, não conheço a saúde pública do Sul, mas o Sul tem registrado cerca de 74% de registro em um grupo de 100 mil mulheres, pessoas com câncer de mama. Depois do Sul, vem o Sudeste. O Sudeste registrou 68% de casos. Depois do Sudeste, vem o meu estado, vem a minha região, o Centro-Oeste. Minas, Mato Grosso. Minas faz parte, gente? Eu não lembro. Misericórdia. Mas o Centro-Oeste, cerca de 56% de novos casos foram registrados. Aí, em quarto lugar, está Nordeste, em quinto está o Norte, certo?
Dados mundiais, o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata no mundo. É o segundo câncer que mais mata no mundo. O último dado que teve, cerca de 1,6 milhões de pessoas no mundo morreram em 2012. Então, gente, é muito caso, é muito registro que poderia ter sido evitado se tabus fossem quebrados, se houvessem mais informações, mais diálogo sobre esse tipo de assunto, certo? Mas, enfim, Kelly, o que causa o câncer de mama? Gente, não há uma única causa. São 3 fatores de risco que cooperam para o surgimento dessa doença. O primeiro fator de risco é o fator ambiental. Obesidade, sobrepeso, principalmente após a menopausa. Minha irmã, já entrou na menopausa? Tá com sobrepeso? Vamos cuidar. Não é chato ouvir isso, né? Eu, Keren, tô com sobrepeso. Eu tenho 32 anos. Eu emagreci, eu estava com obesidade 1. Eu perdi 14 quilos e eu engravidei. Agora, na minha gestação, eu tô, ó, boca fechada, porque eu tô com sobrepeso. Entendeu? Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Sedentarismo, irmãs, é muito chato fazer caminhada. Não é? Convenhamos, né? É muito a fazer, tem que limpar a casa, cuidar de menino, cuidar de marido, cuidar da igreja, do trabalho. Tem muitas mulheres que trabalham fora. Eu entendo, é cansativo e isso é um tapa na minha cara. Só que eu já mudei esse histórico aí. Já vem há 1 ano com assim praticando atividade física, melhorando a alimentação, me esforçando, porque eu tenho que me preparar para quando eu entrar na menopausa, certo? Consumo de bebida alcoólica. Eu quero crer que nós não precisamos dizer muito sobre isso no meio cristão, né? Apesar que algumas pessoas dizem que não consideram isso pecado, enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Mas o consumo de bebida alcoólica aumenta a chance de desenvolvermos câncer de mama. Exposição a raios ionizantes. O que é isso, Keren? Exposição a raio-x. Isso pode gerar um câncer de mama. Isso é um mal. Um outro fator de risco é o fator hormonal. Mulheres como eu, que menstruou antes dos 12 anos. Eu menstruei com 11 anos. A minha irmã foi com 8. Isso aumenta de forma brusca a chance de nós desenvolvermos câncer de mama. Mulheres que optaram por não ter filhos, você tem risco de desenvolver câncer de mama. Mulheres que não amamentaram têm risco de desenvolver câncer. Menopausa após os 55 também tem risco de desenvolver e terapia de reposição hormonal. Sabe o que é terapia de reposição hormonal? É para aliviar os sintomas da menopausa. Tem muitas mulheres que precisam fazer essa reposição, que é a combinação do estrogênio com a progesterona, porque são 2 hormônios produzidos pelos nossos ovários. Mas quando nós vamos entrando no período da menopausa, automaticamente os nossos ovários diminuem a produção e, consequentemente, algumas mulheres precisam fazer reposição. Entendendo? Vocês estão entendendo? Beleza. O terceiro e último fator, minhas lindas, genética.
Se você tem um histórico familiar de câncer de mama, se você tem um histórico familiar de câncer no ovário, principalmente em parentes de primeiro grau, que tiveram antes dos 50, você tem chance de desenvolver câncer de mama. Infelizmente. Essas alterações genéticas, alterações que ocorrem geneticamente no nosso corpo, também aumenta a chance. Por isso eu digo para você, você precisa, na sua consulta de rotina, dizer ao médico, doutor, doutora, na minha família, minha mãe faleceu com câncer de mama, a minha tia faleceu, ou deu, ou desenvolveu. O médico precisa saber do seu histórico familiar. O enfermeiro, a enfermeira lá do postinho de saúde precisa também saber do seu histórico familiar. Então, não é legal você ocultar da gente. A gente precisa saber do seu histórico. Para quê, Keren? Para que haja um rastreamento. Eu, como enfermeira, vou te orientar nos cuidados que eu já te disse. Cuidado com o sedentarismo, cuidado com a sua alimentação, prática de atividade física. Para quê? Para a gente evitar que esse fator genético te prejudique. Entendeu? Então, mulheres que possuem fatores genéticos têm risco elevado para o câncer de mama. Isso tem que ficar na sua cabeça. Você tem que lembrar disso, tá? Querem? É possível reduzir o risco, a chance de ter? É possível. É muito possível. A primeira coisa, manter o peso ideal. Gente, manter o peso ideal é praticamente para tudo na nossa vida. Tudo não, é 100%. Manter no peso certo, independente da nossa idade, vai nos garantir uma velhice tranquila, sem doenças, controle de pressão, glicemia, tudo isso. Você que tem hipertensão, você que tem diabetes, minha linda, isso é fácil de ser controlado. A partir do momento que você cuidar, praticar, melhorar a sua alimentação. Todas as mulheres. Peraí, só um minuto. Eu estava falando sobre reduzir o risco, né? Olha, se nós mantemos o peso corporal adequado e praticar atividade física, suspender o consumo de bebida alcoólica, nós conseguimos sim reduzir a chance de desenvolvermos câncer de mama. E outra, as mais novas, se você amamentar, você vai gerar em você um fator protetor para o desenvolvimento dessa doença. Você vai estar protegida. Isso é comprovado. A ciência comprova que quem amamenta tem proteção. Querem? Qual o perigo da terapia de reposição? Infelizmente, algumas mulheres precisam fazer essa reposição. Se essa reposição for mais que 5 anos, a chance vai se aumentando ao longo dos anos para que você desenvolva essa doença. Mas se você suspende a terapia com utilização de outros métodos paliativos, vamos dizer assim, você consegue diminuir a chance, entende? É melhor evitar o uso de hormônio. Aqui em casa, na minha casa, a minha mãe adora um chazinho. Ela bebe chá de folha de amora, chá de folha de algodão. E ela conseguiu, usando isso e fazendo atividades físicas, melhorando a ingesta de alimentos dela, ela conseguiu amenizar os sintomas da menopausa. Aí ela não precisou fazer reposição hormonal. Mas eu tenho uma mãe que faz prevenção todos os anos. Precisou, ela está ali, ela investiga, ela olha. E isso porque eu fico falando para ela. Da maneira que eu estou conversando com vocês, eu falo com a minha mãe.
Deixa eu dizer para vocês, querem? Você me pergunta qual que é o sinal e o sintoma. Os sinais são claros, os sintomas também. O maior sinal, um caroço, um nódulo. E outra coisa, ele não dói, tá? Ele não dói. Quando a mulher descobre um nódulo já em estágio avançado, aí dói. Eu sou enfermeira, mas eu trabalhei em saúde pública há pouco tempo. E eu fazia muito trabalho de prevenção, não só de câncer, mas inúmeras outras coisas, câncer de colo de útero, hipertensão, diabetes, enfim, essas doenças comuns, né? Mas eu trabalhei muitos anos com hemodiálise. E eu tinha várias pacientes mulheres que estavam na diálise por causa do câncer de mama avançado. Já descobriu tardiamente, já não tinha mais tratamento, e infelizmente é uma cascata, vai acometendo outros órgãos, e infelizmente algumas dessas mulheres eu cuidei delas na hemodiálise. E digo para vocês, elas não estão vivas, elas morreram. Nenhuma sobreviveu. E isso é muito triste. Então, percebeu que tem um caroço indolor? Procure um médico. Procure o posto de saúde. A pele avermelhada, a mama avermelhada. Sabe a casca da laranja? Sabe aqueles pontinhos da casca da laranja? Tá aparecendo a casca da laranja? É um sinal. Tem algo errado. Alteração no bico do seu peito. Querem, mas eu não tenho bico. Tem sim. Tem mulheres que o bico é interno, o outro é externo. Entende? Ali onde está o bico, teve alteração? Procure. Viu que não está normal, como você já conhece? Procure imunidade de saúde. Pequenos nódulos debaixo da axila, no pescoço. Tudo isso é um sinal, um sintoma de alguma coisa que não está certa. Apertou sua mama, saiu um líquido anormal. Uai, Keren, eu não estou amamentando. Tá errado. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um atendimento médico, eu vou procurar um posto de saúde. Todas as alterações que surgirem no seu corpo devem ser investigadas. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Isso pode trazer consequências. Algo que poderia resolver assim vai te dar dor de cabeça. Querem, mas eu tenho não sei o que para fazer, meu marido para cuidar, minha casa não posso largar. Não interessa. Deixa a casa virada de perna para o ar. Deixa o marido resolver as coisas que tem que resolver. Vai cuidar da sua saúde. Faça o que ninguém pode fazer por você. É você mesma. Eu tenho o hábito de dizer que aqui na nossa região, não sei se aí vocês têm o mesmo hábito ou nas outras regiões têm o mesmo hábito. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Se você morrer hoje, amanhã tem alguém no seu lugar. Em todas as áreas, tá? É a realidade. Em todas as áreas. Eu deixava de cuidar de mim, eu cheguei na obesidade, sabe por quê? Por causa do trabalho. Eu nunca tirei férias. Nunca tirei férias. E dentro do meu serviço eu ganhei 22 quilos. Trabalhando. Nessa pandemia, eu trabalhei igual uma doida. Dormia 2, 3 horas por noite, atendendo 12 hospitais, fazendo diálise no povo, correndo atrás de coisas, organizando equipe, mandando técnico para lá, técnico para cá, atendendo paciente de médico
que estava em casa lá e precisava que eu fosse lá atender para ele. Desse jeito. E o que eu adquiri? 4 hérnias na coluna, obesidade, ansiedade. E aí? Tem outra lá no meu lugar. Eu não fui mandada embora, não. Não fui mandada embora. Eu pedi conta. Eu não aguentei. Falei, não, chega, chega, eu não quero mais saber disso. Enfim, minhas lindas, como que nós podemos perceber? Como que eu vou perceber os sinais e os sintomas? Primeiro, maior de todos, eu preciso conhecer meu corpo. Você precisa tocar seu corpo. Eu preciso conhecer tudo, conhecer o couro da minha cabeça, conhecer meus seios, todo o meu corpo. Eu preciso conhecer a minha vagina. Eu preciso conhecê-la. Tem mulheres que não conhecem o próprio órgão genital, ela não conhece. Umas por falta de instrução, outras por religiosidade. É sério, Keren? É sério. Vocês acreditam? No tempo que eu trabalhei no posto de saúde, eu cuidei de muitas mulheres que nunca, que olhar para a região genital era pecado. Elas ficavam assim, ó, assustadas quando eu falava para elas como enfermeira, você precisa fazer prevenção. Kelly, o que que é prevenção? Você precisa fazer o examezinho, o Papa Nicolau, todo ano. Ai, meu Deus, misericórdia. Isso no século XXI, minha querida. E eu espero que vou pegar um gancho aqui, em Iracema. Eu espero que todas nesse grupo estejam com o Papa Nicolau em dia. Eu espero, hein? Eu tô. Eu faço todo ano. Eu morro de medo também do câncer de colo de útero. Lindas, temos que fazer. Então, da mesma forma que temos que fazer exames de rotina para avaliar nosso órgão genital, nós precisamos avaliar as nossas mamas. Eu olho no espelho, eu me vejo nua, eu tenho que olhar de alto a baixo e ver se tem alguma coisa diferente. Olhei, eu apalpo. Eu sempre ensinava lá no posto de saúde. Como que eu começo a palpação? Eu começo da axila. Eu venho colocando a polpa dos meus dedos aqui, ó, de forma leve, leve, fazendo movimentos circulares e vou descendo. Fiz em toda a axila, olhei meu pescoço, percebi que não tem nada, vou descendo e começo de fora para dentro, entende? Fazendo esse movimento, ó. Isso aqui é um exame físico. Você faz, você detecta, você me procura como enfermeira ou procura o médico. Aí ele vai avaliar da mesma forma. Ele vai apalpar, ela vai apalpar suas mamas e vai te encaminhar para exames. Você vai realizar exames laboratoriais, exames de imagem para as mulheres que são acima dos 50. E isso vai o quê? Antecipar, isso vai ajudar você no tratamento, mas lembrando também, às vezes as nossas mamas têm alterações como essas e não é nada. Só que eu não posso olhar e achar que não é nada. Eu tenho que ir avaliar. Eu não posso deixar de avaliar. Entenderam? Compreendido? Meninas, para nós encerrarmos, além de nós estarmos atentas ao nosso próprio corpo, nós precisamos fazer os exames de rotina, como eu já disse. A mamografia, ela deve ser realizada em mulheres entre 50 a 69 anos. Antes dos 50, só pelo histórico familiar, ou pelo aparecimento, agravamento, ou algo do tipo, ou o médico falou que tem que fazer, entende?
Porque até mesmo a mamografia pode desenvolver doença em você. Sabia disso? Então, assim, como prevenção, exame clínico das mamas é o primeiro exame que você precisa fazer. Detectou, procurou um médico, ele vai te conduzir. Procurou o enfermeiro do posto também vai te conduzir. Entenderam? Eu espero nessa noite, sim, de todo o meu coração, que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. Assim, eu fiquei com medo de ser maçante, chato, porque é um assunto tão chato. Mas, meninas, é um assunto de suma importância. Converse com a sua líder de senhoras da igreja, converse com a líder de mulheres da igreja, peça a ela para levar profissionais para dizer sobre esse assunto dentro da sua igreja. Sabe, fale mais umas com as outras, comente, diga para sua amiga que é muito religiosa ou que não quer saber de nada, converse com ela, fale para ela, minha amiga, sabe que eu te amo. Vamos lá, vamos procurar atendimento, vamos procurar avaliar. Hoje eu ouvi de uma menina lá do Goiás. Essa menina do Goiás, nem sei quem é ela, nem conheço ela, mas ela falou umas coisas lá de suma importância. Agora eu vou me olhar, eu vou pegar o espelho, eu vou avaliar o meu corpo, porque eu sou linda. E como eu sou linda, eu preciso cuidar da beleza que Deus me deu. E ninguém pode fazer por mim, é eu que preciso fazer. Porque se eu descobrir, eu torno a dizer, se eu descobrir qualquer alteração, meu tratamento vai ser rápido, vai ser algo, não vai ser algo agressivo, não vai precisar fazer cirurgia, não vai precisar passar por químio. E se precisar, passe pela químio, passe pela rádio, faça cirurgia, sabe? O Senhor te dará força, o Senhor te dará sustento, o Senhor te dará graça e ele vai gerar dentro de você um lindo testemunho. Mas vamos fazer o que nós já sabemos, vamos praticar a precaução, tá bom? Eu quero orar com você, para nós poder encerrarmos o meu tempo aqui. E eu quero pedir para você, se você suspeitou de alguma coisa, que você coloque a mão. Saiba que a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, crendo, nós vamos receber. Se você está com alguma dor, se você descobriu hoje, ou ainda essa semana, ou nos últimos dias, algo diferente em você, põe as mãos. Eu creio que o Senhor vai fazer um grande milagre na sua vida. Eu creio que a nossa oração vai chegar aos céus e o Senhor vai realizar o milagre. E você vai testificar aqui nesse grupo. Você vai testificar para os quatro cantos dessa terra que Deus realizou um milagre na sua vida. Eu fui curada de câncer quando eu tinha 6 anos de vida. Eu dei câncer no reto. Eu era uma criança. Eu não sei te contar sobre o assunto. Eu só sei que o meu pai, que é pastor, minha mãe é missionária, eles andavam de casa em casa contando que Deus me curou. E eu passei por uma cirurgia que eu lembro de pouca coisa, fiz um tratamento e eu nunca mais tive nada. Não me recordo, mas faço exames. Eu sempre procuro. Assim, eu sinto uma dor, não sei se é porque eu sou enfermeira, mas até a dor no fio do cabelo eu fico doida. Eu vou lá, vou fazer, quero saber o que está acontecendo. Porque senão, misericórdia, a gente tem que procurar cuidar de nós. Então, feche seus olhos, eu quero orar com você. Se você estiver sentindo alguma dor, se você descobriu alguma coisa, você nessa noite vai orar, mas amanhã você vai levantar e vai procurar ajuda, tá bom? Você vai procurar auxílio, você vai até um médico no posto, vai ter uma enfermeira no posto, você vai procurar se tratar e você vai testificar do milagre que Deus vai realizar na sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que foi tão maravilhosa, Senhor.
Jesus, o Senhor sabe o quanto eu passei mal hoje. O Senhor sabe que eu estava debilitada, mas vim aqui falar do Senhor e contribuir com um pouquinho, Senhor, muito pouco que eu sei. Pai, foi muito gratificante e foi renovador para minha alma. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa mulher em Minas, em São Paulo, no Sul, Senhor, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Deus, eu sou ruim de endereço, mas o Senhor conhece os quatro cantos desse país. O Senhor sabe de cada região onde tem uma mulher que está aqui assistindo, ou que não pôde estar aqui, Senhor, ouvindo, que faz parte desse projeto, Senhor, que talvez tenha descoberto algo, Pai, e está preocupada, está ansiosa, está com medo, não sabe o que fazer. Jesus, eu te peço nesta noite, a tua palavra me diz que tudo que pedimos em teu nome, crendo, Senhor, nós vamos receber. Pai, o Senhor me disse uma vez que o Senhor me derramou sobre mim, Senhor Jesus, o dom de cura. Pai, as minhas mãos estão aqui, Senhor. Eu não posso ir lá e tocar na cabeça, tocar no seio, tocar na barriga, tocar no corpo dessa mulher, Pai, mas a minha voz chega ao Senhor e as tuas mãos podem tocar esse corpo, pode tocar essa alma, pode tocar, Senhor Jesus, os sentimentos dessa mulher. Pai, todo medo lance por terra nessa noite, Senhor. Pai, que a paz que excede todo entendimento venha, Senhor, encontrar essa mulher nessa noite. Deus, ajude ela a enfrentar essa batalha, Senhor, porque a tua palavra diz que não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Deus, vai ao encontro nessa noite, quebra a cadeira, pedaça Em nome lança de e Jesus, em nome de realiza Jesus, o em milagre. nome É o de Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém novamente. Glória Gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão, irmã Keren, como serva do Senhor, como enfermeira, a excelente profissional que você mesmo mostrou para nós que era, palestrando aqui para nós nessa reunião do projeto Dorcas, com a sua dedicação, o seu carinho, a sua sabedoria dentro desse assunto da saúde, e nos informando, nos trazendo conhecimento e nos inspirando a cuidar de nós, a cuidar da nossa saúde, que somos o templo do Espírito Santo, e que o Senhor venha derramar sobre você, sobre a sua gestação, bênção, saúde emocional, física, psicológica, conjugal, em tudo aquilo que você coloque a mão, que ali esteja a mão do Senhor, primeiramente, em nome de Jesus. Receba os nossos agradecimentos e, por certo, estarás nas nossas orações também. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus. Obrigada. Fico muito feliz por participar aqui com vocês.